Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Hoje, o nosso último encontro de formação online da Diocese de Juína, com todos os catequistas que estão participando, né, Padre? Desde lá de Bras Norte até o Guariba. E esse momento é muito importante porque é um momento que todos têm a possibilidade de participar. Lá na sua casa, no seu trabalho, no seu cantinho, com a sua Bíblia, seu material, né? E fazer esse momento de partilha. Então, é com muita alegria que acolhemos todos vocês, todos, esse momento tão importante de estarmos juntos, de partilhar, de ouvir, né, de aprender. Então, Padre, acolhemos todos com muito amor, muito carinho, e aquele que não entrou ainda, faça o convite para participar, que estamos aguardando, que o tema de hoje é muito interessante. Padre Joey, seja bem-vindo todos e todas, e bom encontro para todos nós. Então, Vera, muito obrigado pela acolhida, agradecer a todo o pessoal da coordenação que está aí por trás, nos bastidores, para que a gente possa fazer esse encontro, como já foi dito, em tantas vezes, tão importante para a gente. E hoje é o nosso último encontro do ano, com a graça de Deus, né? E o fim de um projeto iniciado no começo do ano, é um projeto cheio de incertezas, mas que a gente viu o quanto foi importante, e por perceber tal importância, também já entrou também no ano que vem para o nosso calendário, para o nosso cronograma, beleza? E para o dia de hoje, nós vamos então finalizar o nosso encontro, a proposta durante o ano, trabalhando o livro do Êxodo, né? Que é o livro do Êxodo nos fala exatamente do início da caminhada para a formação do povo de Deus escolhido. Se nós vimos no encontro passado o texto do livro do Gênesis, que nos falava da criação, que nos falava dos primeiros pais e mães na fé, o Abraão, depois Isaac, Jacó, os 12 filhos, e por fim a história de José, que termina lá no Egito. Hoje nós começamos o texto do livro do Êxodo, que exatamente também começa aonde terminou o texto do Gênesis, né? O texto do Gênesis começa com a morte de Jacó, e então com os filhos habitando na terra do Egito. E o texto do livro do Gênesis, do livro do Êxodo, abre exatamente aí. Por isso, queridos irmãos, queridas irmãs, quero convidar a tomarmos em nossas mãos a nossa Bíblia, tomarmos em nossas mãos a palavra de Deus. Você que está com a palavra de Deus aí, convido a tomarmos em nossas mãos, porque nós vamos dar início à nossa oração, invocando sobre nós o sinal da Santíssima Trindade. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, estamos aqui. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, estamos aqui. E que o amor misericordioso de Deus, nosso Pai, que a graça de Jesus e a comunhão do Divino Espírito Santo estejam com vocês. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo, mais uma vez reunidos para rezarmos, para nos encontrarmos, crescermos na fé e principalmente no amor de irmãos. E para crescer nesse amor de irmãos e no conhecimento de Deus, peçamos sobre nós a luz do Divino Espírito Santo. Vem, Espírito Santo, transforma minha vida, quero renascer.
Vem, 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 Espírito Santo, transforma minha vida. Quero renascer, donar-me em seu amor, encharcar-me em seus rios, Senhor, derrubar as barreiras em meu coração. Quero abandonar-me em seu amor, encharcar-me em seus rios, Senhor, derrubar as barreiras em meu coração. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruís os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação, por Cristo, Senhor nosso. Amém. E querido irmão, querida irmã, aclamemos a palavra de Deus, que desça sobre nós como a chuva. Se espalhe como orvalho, como chuvisco na relva, como um aguaceiro na grama. Amém. Desça como a chuva a tua palavra, que se espalhe como orvalho, como chuvisco na relva, como aguaceiro na grama. Amém. O Senhor esteja convosco, e Ele está no meio de nós. Proclamação da palavra do Senhor, do livro de Êxodo, capítulo 14. Javé falou a Moisés, dizendo: dize aos filhos de Israel que retrocedam e acampem diante de Pierrot, em Magdol. Vós acampareis diante desse lugar, junto ao mar, pois o faraó há de dizer acerca dos filhos de Israel: eis que erram pelos pais, o deserto os encerrou, e eu endurecerei o coração de Faraó, e ele os perseguirá, e serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército, e os egípcios saberão que eu sou o Senhor. E eles assim fizeram. E Javé endureceu o coração do rei do Egito, e este perseguiu os filhos de Israel, enquanto saíam de braço erguido, com todos os cavalos, carros de Faraó, e os alcançaram acampados junto ao mar, perto de Baal-Sefom. Quando Faraó se aproximou, então os filhos de Israel clamaram a Javé. E Javé diz a Moisés: por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. E tu, levanta a vara, estende a mão sobre o mar e divide-o, para que os filhos de Israel caminhem pelo meio do mar. Eu endurecerei o coração dos egípcios, para que vos sigam, e serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército, nos seus carros e cavaleiros. E os egípcios saberão que eu sou Javé, quando for glorificado em Faraó, nos seus carros e cavaleiros. Então Moisés estendeu
a mão sobre o mar, e as águas foram divididas, e os filhos de Israel entraram pelo mar seco, e as águas formaram como que um muro à direita e à sua esquerda, e os egípcios que os perseguiam entraram atrás deles, todos os cavalos do faraó, e seus carros e cavaleiros até o meio do mar. E Yahvé disse a Moisés: estende a mão sobre o mar, para que as águas se voltem contra os egípcios, sobre os seus carros, sobre os seus cavaleiros. E Moisés estendeu a mão. As águas voltaram e cobriram os carros e cavaleiros de todo o exército do faraó que os haviam perseguidos no mar. E não escapou um só deles. E os filhos de Israel, porém, passaram pelo meio do mar em seco, e as águas eram para eles como um muro à sua direita e à sua esquerda. Palavra do Senhor, graças a Deus. Queridos irmãos, queridas irmãs, acreditando na força da palavra de Deus, rezemos a oração que o Cristo, nosso Senhor, nos ensinou. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Dai-nos a bênção, ó Mãe querida, Nossa Senhora Aparecida. Dai-nos a bênção, ó Mãe querida, Nossa Senhora Aparecida. O Senhor esteja convosco, e Ele está no meio de nós. Abençoe-nos, Deus Todo-Poderoso, nos conceda uma boa noite de encontro e abertura de coração. Em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Então, queridos irmãos, queridas irmãs, como é bom estarmos mais uma vez reunidos, como já foi dito no início do nosso encontro, e só, então, fazendo rapidamente uma memória do que nós vimos nestes últimos dias, né, nesses últimos encontros, sobre a palavra de Deus, um encontro formativo, bíblico e espiritual. Nós fizemos uma primeira parte, uma abrangência, né, sobre a introdução do Pentateuco, que é o Pentateuco, né, que é os livros da Torá, os 5 primeiros livros da palavra de Deus, né? O primeiro que fala de toda a genealogia, do início, da criação, os nossos primeiros pais e mães na fé, que foi o livro que nós estudamos no livro do Gênesis, no encontro passado. E então, hoje nós vamos trabalhar o texto do livro do Gênesis. E por incrível que pareça, o terceiro livro, que é o livro de Números, Deuteronômio, Levíticos e Deuteronômios, todos eles fazem parte desse grande conjunto. Inclusive, o livro do Êxodo, aliás, o Êxodo que nós vamos estudar no livro do Êxodo, ele começa lá no capítulo 14, mas ele acaba lá no livro de Números, lá no 4º livro. Passa todo o livro de Levítico, passa o livro de Números inteiro, e lá pelas tantas, o pessoal continua o caminho. A gente só vai ver hoje, no livro do Êxodo, na verdade, ela sai do Egito e acampa, né, embaixo do Monte Sinai. E ali fica. Ali não sai. Fica acampado ali. E se passa, então, todo o livro do Levítico, né? Se passa todo o número de Números. E aí, lá no final do livro de Números, é que o povo, então,
começa a sua caminhada. E a sua caminhada que vai do livro lá do finalzinho de Números até chegar às margens do rio, na Cisjordânia, do lado de cá, no alto da montanha, em que o povo pode perceber, do lado de cá, pode ver, né, do alto do monte, a terra prometida, mas o livro de Números ele acaba ali, no limiar da terra prometida. Então, o povo começa o Êxodo hoje, né, no livro do Êxodo, capítulo 14, vai até quase o final do livro de Números, para então continuar até chegar às margens da terra prometida. E aí temos o livro de Deuteronômio. O livro de Deuteronômio é como se fosse um único dia. É como se fosse ali, naquele dia, então, que Moisés sobe ao monte e faz um grande discurso de um dia só. Né? Um único dia é o livro de Deuteronômio. Né? Não tem um mês, 2 anos, não, é um dia só. Ali eles vêm, escutam todo o discurso de Moisés e só então é que podem entrar na terra prometida. Belíssimo, por isso, o livro, ou a coleção da Torá, ou o Pentateuco, é um livro que a gente pode dizer que ele tem uma unidade, como nós já vimos. Beleza? Então, tá. E aqui temos uma figura já bastante importante, né? Que sempre quando a gente fala, então, do livro do Êxodo, a gente sempre traz à memória muitas cenas. Eu tenho certeza que cada um aqui poderia, sei lá, né, fazer memória do livro do Êxodo. Até porque a gente já deve ter visto muitos filmes, né? Muitos filmes foram feitos, né? Sobre a libertação do Egito, né? O mais famoso de todos é aquele Os 10 Mandamentos, né? Que então, eu acredito que é um dos mais antigos, mas o mais conhecido, mais longo talvez também, que é os 10 Mandamentos, né? Então, mas é interessante entendermos que o livro do Êxodo, o livro do Êxodo tem muitas cenas, e aqui nessa figura nós temos uma das cenas, que é ungir as portas, né, o umbral das portas, na saída, um pouquinho antes da saída do Êxodo, né, na noite da Páscoa, né, para quem acompanha aí, para quem sempre vai nas celebrações do dia da Páscoa, sempre tem essa leitura, que fala de naquela noite vós comereis a Páscoa da libertação, naquela noite vós devereis comer com os rins cingidos, naquela noite vós deveis pegar o cabrito e repartir com a família, comereis os pães das pressas, o pão sem fermento, com o sangue dos cordeiros ireis aspergir ou ungir os umbrais das portas, para que o anjo exterminador, quando passar por ali, vê um sinal de que ali mora alguém do povo de Deus e passe adiante, e com isso a gente tem a exterminação de todos os primogênitos do Egito, desde crianças, né, de seres humanos, a todos os animais. Então vejo aí uma dessas cenas aí retratada. Mas se fôssemos pensar em cenas, cada um iria lembrar algumas, né? Uma delas está aí, uma das figuras aí que eu coloquei, é esse filme aí, ó, Êxodos, Gods and Kings, ou seja, deuses e reis, né? É um dos últimos filmes aí, nós temos aí atrás uma grande onda, né? É um outro modo de a gente, diferente do filme Os 10 Mandamentos, que abre 2 muros de um lado e do outro, é uma outra leitura diferente, que a gente não vai, com certeza, ter tempo suficiente para a gente chegar a trabalhar um pouquinho a exegese desse texto, mas quem sabe fica a proposta para uma outra situação, um outro momento, trabalharmos assim mais essas questões exegéticas do texto. Aqui, nesse filme, ele não faz aquela passagem assim, né, 2 muros, como a leitura que o padre fez, mas faz uma outra leitura, é uma outra leitura que também tem na palavra de Deus, né?
Então, só para a gente lembrar, cada um de nós pode trazer à mente aí algumas cenas, né, que a gente lembra do livro do Êxodo. A gente pode lembrar da opressão do Egito, lembra? O povo de Deus que tinha que fazer tijolinho, né, lá no Egito, que eram escravizados. Outra cena que a gente pode lembrar das parteiras, né? As parteiras, né? Que são o Moisés, né? Que era pequenino, que foi colocado no cesto. Outra cena que a gente pode lembrar, que talvez vocês lembrem do livro do Êxodo. Vamos ver outra que a gente pode... as pragas, lembram das pragas? Aquelas 10 pragas, né? Talvez a gente lembre todas, né? Das moscas, dos gafanhotos, do sangue, dos peixes, das rãs, né? Ou dos sapos, né? A morte dos primogênitos, e são 10 pragas aí. A gente pode lembrar de outras, vamos tentar lembrar de outras. Padre, quando atravessaram o Mar Vermelho, né? Que o mar se abriu, bonito, né? A caminhada, não é ali que o povo de Deus também come um maná no deserto? Aí também, né? Que o pessoal come o maná no deserto, né? O pão descido do céu. Se come o pão do céu, também tem as codornizes. Lembram das codornizes? Outra cena que a gente pode lembrar. Não foi lá que o povo de Deus começou a reclamar, e não sei o quê, que devia ir lá, não tinha sepultura suficiente lá no Egito, né? Não é lá no deserto que eles choram com saudade de comer carne e tal, as panelas de carne, né? Não é lá que a gente lembra? Pois é. Mas vocês lembram que também o que aconteceu também o quê? As serpentes que começaram a morder o povo de Deus, lembra? E aí Moisés faz o quê? Levanta uma haste, né? Uma haste, Moisés levanta uma haste com uma imagem de uma serpente, lembra? E todo aquele que olhar para a serpente vai ser curado, né? O que mais que a gente lembra lá do Êxodo? Que a gente pode dizer, olha, você já sabe o livro de Decor, viu? A gente lembra também, padre, que Moisés bate com o cajado na pedra e sai água da pedra, né? Água da rocha, para saciar a sede do povo. Beleza. O que mais que a gente lembra? A gente lembra do Monte Sinai, né? Dos 10 mandamentos, que Moisés sobe, ganha os 10 mandamentos, né? Outra coisa que a gente lembra, o que mais que a gente lembra? O bezerro de ouro, lembra do bezerro de ouro? É aqui, ó, embaixo. Moisés está lá em cima no monte. Quando ele desce, o povo está tudo fazendo festa, né? Com um bezerro de ouro, dançando e tal. Lembra? Pois é. Mais alguma cena que a gente lembra? Foi aí que também apareceu que houve, então, o sogro de Moisés dá uma ideia para ele, né? Porque Moisés fazia tudo sozinho, tudo sozinho. E ele ficava de dia e de noite atendendo o povo. E aí, o que foi? Foi aí que foi escolhido os 70 melhores anciãos, lembram? E aí, sobre eles também estava o Espírito. E também é aí que também passa, que fala também da construção da tenda, da reunião, né, da tenda do tabernáculo, lembram? Então, e por aí é o livro do Êxodo. Então, a gente já tem uma grande noção do que é o livro do Êxodo, ok? Então, são essas imagens que a gente tem do livro do Êxodo, e se tudo der certo, a gente consegue trabalhar algumas delas aqui. Amém? Vamos lá. O livro do Êxodo, então, ele faz parte de um conjunto mais amplo, conhecido na tradição judaica como a Torá, que é o que o padre falava há pouco. É o segundo livro do Pentateuco. Penta, 5, aqui o livro do Êxodo é o segundo. E o livro do Êxodo, como eu já disse, o Êxodo dos judeus, né, ou do povo hebreu, começa aqui no capítulo 14, passa pelo livro de Levíticos, passa pelo livro de Números, e lá no final do livro de Números é que o pessoal continua a caminhar. Ou seja, o deserto só acaba, de fato, quando acaba os 5 livros. Então, não dá para a gente tirar um livro ou outro, tá certo? Uma grande parte, claro, do livro do Êxodo é também leis para o povo de Deus. O livro do Êxodo em grego quer dizer ex-odos, né? Odos, né? Ex-odos, que quer dizer caminho para fora, ou saída, né? Saída, né? Saída ou o Êxodo, saída, né? Saída. Mas no hebraico não é isso.
Lembra que no hebraico os livros têm um nome diferente? Na Bíblia grega da Septuaginta, a Bíblia dos 70 sábios, que a gente já falou uma época atrás, se chama Exodos, que a palavra grega quer dizer ex, para fora, odos, caminho. Caminho para fora, ou saída, né? É aquilo que a gente tem as plaquinhas, né? Nas plaquinhas de segurança, saída. Aí o cara já sabe que é por ali que é para sair, né? Então, o livro é o livro que fala da saída. Mas, de fato, o centro não é a saída desse texto, né? O livro do Êxodo, apesar de ter esse nome, mas não é um livro que fala da saída. Aliás, ele fala da saída, mas o centro mesmo, na verdade, não é aquilo que é mais essencial no texto, não é tanto a saída, mas um conjunto que se forma ao longo do texto. E no hebraico começa assim, ó. Lá no hebraico a palavra é Shemot. Shemot. Shemot quer dizer nomes. Ou seja, porque começa com a primeira palavra assim: eis os nomes dos filhos de Israel. Lembram? Lá no Gênesis começa a palavra hebraico para Gênesis. Gênesis quer dizer a genealogia, mas em hebraico é Berit. Bereshit, aliás, Bereshit, né? Em princípio, que é a primeira palavrinha do texto. Aqui também, a primeira palavrinha, ou a primeira frase do texto é: eis os nomes dos filhos de Israel que entraram no Egito. Pronto. É para falar do nome dos filhos que estavam no Egito e o que entraram no Egito. Lembram que o livro de Gênesis acaba com a história de José mandando chamar os seus irmãos, né? E eles chegam na terra. Então, aqui vai dizer o nome de todos os filhos que chegaram lá no Egito, tá certo? Que entraram no Egito naquela época. Então, o livro do Êxodo, ele relata o início da história de Israel. Por que, padre, que esse livro relata o livro da história de Israel e não um outro livro que fala? Mas não é o livro do Gênesis que fala do início da história de Israel? Não. O livro de Gênesis fala da história, o início da história da humanidade, da criação. E dentro dessa criação, Deus escolhe alguém, uma pessoa, uma família, Abraão e Sara. E eles vão ser como que o receptáculo, os descendentes de uma promessa de Deus, que vai fazer deles um povo grande e numeroso, como as estrelas do céu e as areias do mar. Mas então o livro do Gênesis, na verdade, ele acaba com Jacó, ou Israel, que é a mesma pessoa, e os seus 12 filhos, que são considerados as 12 tribos, que são estes que entraram no Egito com o Jacó, né, com o Israel. E a partir daí é que esse povo, essas pessoas, essas famílias, se transformam num povo numeroso. E a gente já vai ver isso também. Uma vez que se transformam em muitos filhos, muitos, né? São 12 filhos, cada filho tem mais uns 15, cada 15 tem mais, e aí soma vezes, dá um monte. E a gente vai ver que a primeira preocupação do faraó que se levanta no Egito é: este povo está muito numeroso. E aí, então, por isso, já aí podemos entender que tem uma origem do povo de Israel. E aí começa a história. Estão entendendo? Por isso, é o livro que conta os inícios da história do povo de Israel, ou do povo de Deus. Porque até então era a história da família de Israel, da família de Abraão, né? Os descendentes de Abraão. É claro que todo o povo são descendentes, amém? Mas agora sim a gente já tem pessoas muito distantes, né? São descendentes sim, mas aí já não é mais filho, é irmão do tio, do avô, do trisavô,
do irmão, primo do tio do Abraão. E eu já não sei nem que grau de parentesco tem. Nenhum. Né? Nenhum. Mas ali corre, de alguma forma, o sangue, né? Vamos imaginar assim, da descendência. Beleza? E o livro do Êxodo, a gente divide de modo geral, existem muitos modos de a gente dividir o texto do livro do Êxodo, porém a gente vai dividir de 4 formas, que é a mais tradicional, que é do 1 a 15, que fala sobre a escravidão e a saída, ou seja, como eu dizia, sobe ao trono um novo rei, um novo faraó, e aí ele toma algumas medidas. E uma das medidas é escravizar o povo de Deus, a tal ponto que se torna insuportável a vida no Egito de escravidão, e este povo, eles fogem, eles saem do Egito, são libertos por Deus, né, por Moisés, mas graças à intervenção divina, que então tira o povo do Egito. E aí eles atravessam o mar. Atravessando o mar, a gente tem uma outra história, uma outra divisão. Eles saem do mar e vão à direção aonde? À terra prometida. Porque Deus, Javé diz, eu vos farei sair daqui para uma terra onde corre leite e mel. A terra dos jebuseus, dos ferezeus, dos jebuseus, e lá vai, né? Lá vai um monte de gente. É para lá que eles vão. É para lá que eles vão. Só que o texto do livro do Gênesis, do Êxodo, ele não conta a história até chegar na Terra Prometida. Ele conta até chegar no Monte Sinai. Por isso, há uma caminhada do Mar Vermelho até, que se chama a caminhada no deserto, e é nessa caminhada ali, de alguns capítulos, pouquíssimos capítulos, 3 capítulos apenas, que está toda a doutrina, todo o grande ensinamento do deserto está nesses pequenos capítulos ali, nesses 3, 4 capítulos ali que a gente tem de pequeno espaço, onde tem os maiores ensinamentos teológicos ali da caminhada que é feita ali. E essa caminhada no deserto vai até onde? Até o Monte Sinai. Por isso, do capítulo 19 até o capítulo 24, é o Monte Sinai. Eles vão estar ali no Monte Sinai, que Deus manda eles fazerem um acampamento, e aí Deus começa a papear com Moisés no alto do monte, no Monte Sinai. Moisés sobe, vai, desce, sobe lá, né? E aí, ali é feita a aliança, ali é dada as leis, as tábuas da lei, beleza? Depois dessa parte ali, de confirmado a aliança, Deus pede, então, como eles estão estabelecidos ali na terra, ali a sombra, né, embaixo do Monte Sinai, dos capítulos 24 ao capítulo 40, são apenas orientações, leis de como é que se o tabernáculo e, né, quem pode entrar, de como pode e como deve fazer as medidas, tudo isso. E depois também sobre os ministros, sobre quem é que pode exercer o culto, quem é que vai entrar, quem é que não vai entrar, quem é que pode fazer sacrifício, quem não pode, que roupa que vai usar. E aí tem todas as descrições das roupas e peças e tal. Então, são o maior, praticamente quase o maior capítulo da Bíblia para falar sobre pequenas regrinhas de como deve ser, como fazer o templo e como fazer a roupa e exercer o culto. Beleza? Então tá. Dito isto, então a gente já vê aí que aquilo que a gente falava antes, o nome livro do Êxodo, então já não cabe tanto. Acredito que o melhor mesmo seria aquilo que é o nome hebraico, né? Shemot, né? O livro dos nomes daqueles que entraram no Egito. Aqueles que entraram e agora aqueles que estão saindo do Egito e se estabelecem no deserto. E ali, por isso, alguns chamam de o livro da aliança. Porque
Por isso aquele filme chamado Os 10 Mandamentos tem como base não a saída, mas sim o estabelecimento no Monte Sinai, onde acontece praticamente a maior parte do texto se dá ali no Monte Sinai. São praticamente 20 capítulos no Monte Sinai e ali, no Monte Sinai. 3 caminhando pelo deserto e os primeiros 15 se preparando para sair. E vamos lá, então, queridos irmãos e queridas irmãs, entrar nesse livro maravilhoso que é também chamado de proto-evangelho. Por que, padre, proto-evangelho? Porque é no livro do Êxodo que, então, acontece a nova Páscoa, ou seja, a Páscoa do judeu para nós cristãos, lá no Evangelho vai acontecer a nova Páscoa, né? A aliança que Deus faz com Abraão no Novo Testamento é a nova e eterna aliança. O pão que nos é dado no deserto é o novo, Jesus é o pão do céu. O tabernáculo que Deus mandou construir, o templo, né? Que Deus mandou construir à beira do Monte Sinai, Jesus agora é um novo templo, e por aí vai. Por isso, entender bem o texto do Êxodo, a gente compreende, entende e consegue captar muito dos elementos daquilo que é a nossa religião, a cristã, porque nós somos filhos do judaísmo. Precisamos entender bem aquilo que pertence ao judaísmo para poder entender o que recebemos de herança como filhos, como cristãos. Até aí, beleza? Então tá. Vamos então, queridos irmãos, queridas irmãs, queridos catequistas, trabalhar então de 1 a 15. Vamos ver o que a gente consegue explorar aí de interessante, né? De bom e de belo. É claro que a gente vai passar muito rapidamente, viu, povo de Deus? Esse texto aqui, ele mereceria pelo menos aí, olha, no mínimo 1 mês de estudo, debruçado aí para a gente poder, né, fazer um bom estudo. Mas dá para a gente sair daqui com uma boa ideia do quanto esse texto ele é belo e do quanto aquilo que tem no texto, nem sempre, como o padre diz, é palavra de Deus, mas contém a palavra de Deus. Tá certo? Então, vamos lá. Então, o capítulo de 1 até o capítulo 15 narra o quê? A opressão do povo de Israel pelo faraó, a promessa de salvação por meio de Moisés, a luta de Javé com o faraó e a salvação de Israel e a passagem do mar. É o que tem nesses primeiros 15 capítulos. Certo? Então, vamos lá. Querido irmão, querida irmã, pegando a sua palavra, abrindo no livro do Êxodo, vamos começar o texto. No capítulo 1, versículo 8, no capítulo 1, no versículo 1 até os 7, nós temos exatamente aquilo que o padre falou. O nome dos filhos que entraram, dos 12 filhos de Israel que entraram no Egito. Agora, olha só o que acontece. A partir do versículo 5, os descendentes de Jacó, ou seja, Jacó era pai de 12, e esses 12 tinham mais um monte de filhos, que somava um total de 70 pessoas. 70 pessoas. José, porém, já estava no Egito. Então, se José tivesse filhos e filhas, somem mais aí. Depois, no versículo 6, depois José morreu, bem como todos os seus irmãos, né? Os 12 irmãos, tudo morreram. E toda aquela geração morreu, né? Porque o tempo passou, né? Foi passando o tempo. Os filhos de Israel foram fecundos e se multiplicaram. Olha só, estão vendo? Entrou 70. Agora vocês somem aí 70 pessoas, vezes cada um fazendo uns 5, 6 filhos aí,
vezes 10, 15, 20 anos, 30, 40 anos, porque passou aquela geração inteira, depois de uma geração inteira aí, pessoal fazendo filho, como faziam bastante filhos naquela época, né? Se fosse nos nossos dias de hoje, né? Com método contraceptivo, com essa ideia de ter um filho ou 2 filhos, é claro que não ia dar muita gente. Mas naquela época, o mínimo que se tinha era de 10 filhos no mínimo, né? Quem tinha 12 filhos e era pouco filho. Quanto mais filho, melhor. A mulher, enquanto ela podia gerar filho, ela gerava. Se ela, com 40, 50, 60 anos, se ela pudesse gerar filho, ela estava gerando, porque todo filho é uma bênção de Deus. Então, vamos imaginar aí, no mínimo, né? Se desses 70, se esses 70, cada um desses 70 em 10 anos fizeram 10 filhos, eram 700. E aí você vai somando. Mas o que a gente entende é que os filhos de Israel foram fecundos e multiplicaram, tornaram-se cada vez mais numerosos e poderosos, a tal ponto que o país ficou repleto deles. Tá vendo? É tipo coelho, né? Sabe aquela história de filho de pobre, assim? Parece que não é interessante que quanto mais pobre, mais filho tem, né? Não é aquela história, não é uma crítica, mas assim, só entender que quanto mais pobre, parece que mais filho tem, né? E quanto mais rico, menos filho, e na verdade nem querem filho, parece que querem um cachorrinho, uma cachorrinha, né? Para não ter filho. Olha como que é a ideia, né? Então, o povo de Deus, que era um povo de fato pobre, eles eram muito numerosos e de fato encheram o país. Aquilo ficou cheio deles. Até aí, beleza? Beleza. O problema não está em o povo ser numeroso. O problema está em que levantou-se sobre o Egito, ou subiu ao trono, um novo rei, conforme está a tradução de vocês, subiu ao trono do Egito um novo rei, que, olha, importante, que não conhecia José. Ou seja, depois disso já devia ter passado muito tempo, muito tempo. E esse novo rei que sobe, ele desconhece a história de José e todo o grande milagre da administração de José, de salvar o Egito, de salvar não só o Egito, mas de salvar muitos e muitos povos em redor. Vocês lembram do grande benefício que José fez? Se José não tivesse interpretado o sonho, o Egito tinha se acabado, né? E sobe ao trono alguém que essa história já estava tão antiga que ninguém mais falava disso. Esse é o perigo. Sobe ao trono alguém que não conhecia José. Portanto, se não conhecia José, que era a pessoa mais importante, aquele povo que estava ali no Egito e que não era egípcio, na verdade, parecia ser ou devia ser um grande incômodo para o faraó. A tal ponto dele dizer assim à sua gente: eis que o povo, no versículo 9, eis que o povo dos filhos de Israel tornou-se mais numeroso e mais poderoso do que nós. Vinde e vamos tomar sábias medidas para impedir que ele cresça. Por isso, queridos irmãos, queridos catequistas, no versículo 10, como diz ali, aparece o projeto do faraó. O projeto de faraó qual é? Impedir a vida do povo. Um projeto de faraó não é um projeto de vida, é um projeto exclusivamente de morte. Por quê? Por várias razões. E algumas delas está aqui dita pelo próprio faraó. Vamos tomar sábias medidas para impedir que ele cresça, pois, do contrário, caso haja uma guerra, aumentará os nossos adversários e combaterá contra nós, para depois sair do país. Portanto, o que eles fizeram? Impuseram a Israel inspetores de obras para tornar-lhes a vida dura com trabalhos que exigiam. E no versículo 12, quanto mais oprimiam, tanto mais se multiplicavam e crescia. O projeto do faraó, ponha
aliás, o faraó põe em caminho um projeto que é um projeto de extermínio, de acabar com a vida do povo. Mas, de modo especial, não do povo, mas do perigo que o povo representava. Por isso, no versículo 13, diz, vamos tornar-lhes a vida dele dura. Por isso impuseram trabalhos pesados sobre eles. Também isso é visto, isto é visto um pouquinho mais à frente, lá no capítulo 5, versículo 6. Capítulo 5, versículo 6 também diz: o faraó deu a ordem aos seus inspetores, dizendo: não deis mais palha para o povo, para fazer tijolo. Eles mesmos vão ajuntar para si a palha, e exigis dele a mesma quantia de tijolos. Não abatereis nada, porque são preguiçosos. E aí, então, eles impunham sobre o povo, além desse processo de escravidão, pesadas penas, para que cada vez mais o povo não tivesse nem força, nem capacidade de se organizar, por isso a escravidão, né? Trabalhos, e esses trabalhos aqui se chama, no Antigo Testamento, né? E quem estudou um pouquinho de história antiga sabe que se chama corvéia. O que eles fazem? Eles faziam o trabalho da seguinte maneira: pegavam o povo, levavam para trabalhar lá nos, como dizem aqui, ó, aqui no capítulo, no versículo, no capítulo 1, no versículo, aqui, gente, no versículo 11, eles dizem assim, ó: foi assim que construíram para o faraó as cidades armazéns de Pitom e de Ramsés, e tantas outras, né? Então, eles levavam as pessoas e dividiam, ou seja, acabavam com aquilo que poderia ser uma organização. Se desse alguma guerra, esse pessoal não estava organizado. Eles não tinham tempo para pensar em se organizar e nem sequer força de vontade, né? E nem coragem para, então, se rebelar contra. É um projeto muito bem pensado. Depois, tem um segundo projeto, que é um projeto assim que tem por baixo dos panos. É um projeto que não está dito às claras. É um projeto escamoteado, oculto. E qual é esse projeto oculto que o faraó faz? Sem que o grande povo, né, do Egito saiba que por trás, além da escravidão, ou seja, que muitos morriam de fato, de fome, de cansaço e tudo isso, ainda havia um projeto para matar os meninos. Vejam só o que está dito no versículo 15, no capítulo 1, versículo 15. O rei do Egito, esse que se levantou, que não conhecia José, né, e fez um projeto para impedir, para tomar sábias medidas, ele chama as parteiras, né? Chama as parteiras e diz assim, ó: o rei disse às parteiras dos hebreus, das quais uma se chamava Séfora e outra Fua. Então, foram mulheres muito importantes. Quero que vocês entendam o seguinte: na Bíblia, sempre quando tem um nome, é porque são pessoas muito importantes. Vejam que nem o faraó tem nome. Nem o faraó tem nome. Mas o povo de Deus guardou na memória a memória dessas parteiras. Séfora, ou Séfra, conforme a tradução, e Fua. Duas mulheres que aparentemente, padre, mas o que elas faziam? Elas tiveram a coragem de se rebelar contra o faraó. Porque o que é que o faraó ordenou? Chamou e ordenou dizendo assim, ó: quando ajudardes as hebreias a dar à luz,
quando ajudardes as hebreias a dar à luz, o que vocês vão fazer? Vocês, se for menino, observai as duas pedras, né? A mulher está lá, bonitinha, né? Dando no parto, né? Com as pernas abertas lá nas pedras, né? Observai, se é menino, matai-o, né? Como se fosse um acidente. Nasceu morto, né? Mais ou menos assim, né? É por baixo dos panos. Mas se for menina, deixe-a viver. Mas olha só que bonito. O que essas mulheres fizeram? Como diz aqui a nossa flechinha aqui, estão vendo? Nessa flechinha aqui que diz assim, ó. Mas as parteiras, porém, temeram mais a Deus e não obedeceram às ordens do faraó e deixaram viver os meninos. Amém? Olha só, parece uma coisa simples e fácil, mas não é. E vejam como, às vezes, o que o texto do livro do Êxodo nos fala é que, às vezes, né, sem fazer muitas interpretações, temos medo dos grandes projetos que matam, dos grandes projetos aí que oprimem, dos grandes projetos de leis que a gente tem por aí, né? E às vezes a gente para e se sente assim, ó, mas o que fazer? A gente se sente de mão amarrada, não dá para fazer isso, não dá para enfrentar o faraó. Não. Olha o que aconteceu. Elas, sem fazer alarde nenhum, elas iam lá, eram meninos, elas cuidavam e deixavam viver. E o que elas disseram para o faraó? Quando o faraó chamou elas, disse assim, mas espera aí, vocês desobedeceram as minhas ordens, vocês vão morrer. O que elas disseram? Mas nós não podemos fazer nada. Quando nós chegamos lá, as hebreias são a inteligência, né, das mulheres aqui e dessa força, essa força que vai contra, às vezes, né, esses projetos de opressão, né, como esse do faraó, né? Na simplicidade, eles disseram, olha, as mulheres hebreias não são como as egípcias. Quando a gente chegou lá, elas já deram à luz. E aí a gente não vai pegar o neném delas e matar, não é verdade? E o faraó pensa e diz, é verdade. Essas criaturas têm... Mas aí, então vem o cúmulo, né, do projeto. Aquilo que antes era um projeto, assim, temos a escravidão que já domina, que já mata, que já cala, que já, né, que já não deixa o povo de Deus nem se organizar, o povo, né, nem se organizar, nem se articular e nem tampouco achar que é forte o suficiente, né? Duas mulheres conseguiram vencer a força do faraó, né? E então vejam, aí começa um projeto agora às claras, um projeto de lei de extermínio, o extermínio como projeto imperial. O que está dito agora? Vejam só no versículo 22. No versículo 22 diz assim, ó, então o faraó fez o quê? Depois que ele percebeu que as parteiras chegavam atrasadas ou que as parteiras, de alguma forma, burlavam a regra, a lei do faraó, e de fato não dava para saber se era verdade ou não o que elas falaram, então o que o faraó faz? Então o faraó ordenou, ou seja, colocou uma ordem, fez uma lei a todo o seu povo, ao povo dele, ao povo egípcio, né? Ou seja, todo senhor e senhora, toda a pessoa que tinha um escravo egípcio ou uma escrava, aliás, um escravo hebreu, uma escrava egípcia, todo a pessoa que tinha, né, na sua casa, na sua fazenda, sei lá, né, na sua cidade, pessoas que eram hebreus, o que ele fez? Ordenou a todo o seu povo, jogai no rio todo menino que nascer. Aqui agora é lei. Então, todo egípcio, mesmo que ele fosse uma pessoa boa de coração, mesmo que o egípcio agora fosse muito amigo do seu escravo e até quisesse que o neném vivesse, ele não podia mais. Ele tinha que pegar esse neném, essa criança recém-nascida,
se fosse menino, e jogar no rio, porque era a ordem, era a lei do faraó. Amém? Porém, se fosse menina, poderia deixar viver. Por quê, padre? Porque as meninas não fazem guerra. Porque as meninas podem servir à casa dos faraós. Porque as meninas podem ser úteis de muitas formas. Porque as meninas podem render dinheiro usando-as como prostitutas ou vendendo-as como escravas, e sabe-se lá mais o que poderia se fazer. Mas o mais importante é que mulher não faz guerra, né? Mulher, meninas, a ideia de que mulheres são frágeis, mulheres não vão para a guerra. Esse, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, é o projeto imperial do faraó. O livro do Êxodo, então, ele narra o começo dessa forma. Então, é contra esse projeto de morte e de extermínio que então Deus é como que vai então agora agir. No capítulo 2, nós vamos ver, então, no capítulo 2, começa a aparecer o projeto de Deus. O projeto de Deus, no projeto de Deus. No capítulo 2, versículo 1, aparece o personagem Moisés. Lembram que a gente falou das parteiras? Então vejam só, Moisés foi um desses que foi salvo pelas parteiras. Então, Moisés, antes de ser o libertador, Moisés, antes de ser o salvador do povo de Deus, ele foi salvo, ele foi liberto pelas mulheres. Primeiramente pelas parteiras, né? Depois pela inteligência da sua mãe e da sua irmã mais jovem, né? O que elas fizeram? Pegaram um cesto, calafetaram de betume, né, que é um tipo de um petróleo bem pastoso, né? Ainda hoje se usa, né, o betume para calafetar, para hoje, né, aqueles isolantes térmicos, né? Eles têm por base ainda hoje o betume, né? Que é aquela coisa preta, o asfalto, por exemplo. O asfalto não deixa de ser um tipo de betume, né? Que calafeta, né? Que isola. Então, esse cesto foi feito assim. Ali foi colocado Moisés, foi colocado no mar ali no Rio dos Juncos, né? No lugar em que as meninas, né? Em que as mulheres, a mãe de Moisés sabia, e a irmã de Moisés sabia que Moisés ia sempre, aliás, que a filha do faraó vinha sempre tomar banho ali pelo rio, né? Então, ela faz o quê? Coloca esse cestinho, e esse cestinho vai até perto da filha de faraó. O neném começa a chorar, ela abre e vê, é uma criança dos hebreus. E é um menino. E aí, olha só como é interessante, porque como Deus tem uns caminhos interessantes, né? O faraó com todo um projeto, né? Às vezes, o faraó com todo um projeto, né? De extermínio, e a própria filha do faraó é alguém que salva, né? Que salva alguém, um menino, e leva para o seu palácio. E ela quem dá o nome de Moisés. Moisés quer dizer Moshe, que quer dizer tirado das águas, ou aqui, como diz, eu o tirei das águas, ou tirado das águas, né? Isso é o nome Moshe, que quer dizer tirado das águas. Moisés foi salvo das águas. Então, Moisés foi, então, salvo das águas pela própria pessoa, pela filha da própria pessoa que queria ver todos os meninos mortos. E olha como Deus tem caminhos diferentes, né? A própria pessoa vocacionada que Deus vai chamar vai ser alguém que foi tirada, vai ser alguém que vai ser criado no palácio, junto com o filho do faraó, vai ter a mesma educação de faraó,
inclusive ele vai ser chamado príncipe de Faraó, né? Aqui está uma coisa bem interessante, quem viu esse filme aqui, ó, Êxodos, Deuses e Reis, a gente vai ver aqui exatamente a educação do quanto Moisés, que era príncipe, porque era filho da princesa, né? E do outro, que é o Faraó. Os dois são irmãos. Eles se tratam como... É claro que é uma questão de filmes, mas a gente tem que entender que se a princesa o levou e o tratou como filho, ele era filho de uma princesa, ele era príncipe. Então vejam quem é esse homem, Moisés. A sabedoria, a cultura que Moisés recebeu. E é interessante porque como Deus tem os seus caminhos, né? Dentro da própria reino de opressão, dentro do próprio projeto de extermínio, existe algo ou alguém que lá de dentro mesmo vai minar, vai acabar com o projeto de extermínio. Aí a gente entende por que é que Moisés consegue falar com o faraó. Não é assim, vou marcar uma audiência com o faraó. Quem de nós, ainda hoje, é claro que a gente, né, não tem nenhum rei aí, né? Mas vamos imaginar lá na Inglaterra, que nós temos, né, a rainha Elizabeth lá, né? Quem é que vocês acham que pode ir lá falar com a rainha Elizabeth? Vocês acham que é qualquer um que pode? Dona rainha, seguinte, eu queria bater um papinho com a senhora aí. Tem como a senhora marcar o chazinho das 6 para falar comigo? Jamais. Jamais a gente vai conseguir um negócio desse. Não é qualquer pessoa que vai. No mínimo, deve ser algum chefe de Estado. No mínimo, alguém da realeza. Não é qualquer pessoa que consegue. Isso em nossas épocas, no nosso mundo, que a gente tem uma compreensão muito humana da rainha ou do rei. Agora, vocês imaginem naquela época que o rei do Egito, o faraó do Egito, além de ser considerado rei e faraó do Egito, ele era considerado uma divindade. O faraó é considerado uma divindade. Quem estudou história antiga sabe disso, que o faraó é considerado um deus. Um deus. Por isso, todos os... não todos, mas alguns deles têm o Ra no final, né? Amon-Ra, Tutankhamon, Tutankhamon, né? Praticamente todos têm essa porque é uma divindade. Então, agora vocês imaginam quem é que teria possibilidade de marcar uma audiência com o faraó? Vocês entendem? Parece muito fácil, né? Parece que foi escolhido qualquer um. Não foi. Foi a dedo. Olha o projeto de Deus aí, que já está, sem a gente saber, já está contido aqui no capítulo 2. Sem Moisés sequer saber, sem ninguém saber, nem as parteiras, muito menos a mãe de Moisés. Quem dera o faraó, muito menos o faraó, se ele soubesse quem ele abrigou na casa dele, jamais ele teria aceito que Moisés fosse entrar no palácio, né, no palácio do faraó. Mas foi assim. O inimigo entrou, né, o inimigo do faraó, claro, né? Entrou lá no reino, teve toda uma educação de príncipe, conhece toda a linguagem, os cultos, e é irmão, e é amigo do faraó. É irmão do faraó. Por isso que a gente entende um pouquinho mais à frente, no versículo 11, quando diz assim, quando Moisés cresceu, ou seja, Moisés já está grande e robusto, passou, né? Todas as artes da guerra, tudo, ele é um verdadeiro, ele é um príncipe, amém? É um príncipe, teve toda a educação de príncipe, tanto quanto o faraó. Ok? Ele não era certamente o primogênito que ia subir no trono, não, porque ele não era, de fato, um filho legítimo, mas, com certeza, era um príncipe tratado à altura de príncipe. Ok? Então, naqueles dias, Moisés cresceu e saiu para ver os seus irmãos. E viu, no sentido aqui, talvez quando ele cresceu, até pelo fato de ele se saber que é hebreu,
pela pele, pelo jeito, né? Então, todo mundo sabia que ele era adotivo, né? Então, de quem que ele é, de fato, filho? É dos hebreus, né? Digamos assim. Ele é um príncipe de segunda categoria, mas é príncipe, ok? Como todos os outros príncipes de segunda categoria que estavam lá, que eram, por exemplo, todos os filhos das outras princesas, dos outros príncipes, todos eles são de segunda categoria. Ou então, o filho que não é o mais velho do faraó, o segundo é de segunda categoria, o terceiro filho de segunda categoria. O que importa é o primeiro, é o primogênito. Por quê? Porque ele é quem vai reinar. Ponto final. Né? Então, sendo assim, o que acontece no versículo 11? No versículo 11, a gente vê que Faraó cresce e ele quer conhecer, de fato, quem são os seus irmãos. Quer saber, quer conhecer as suas raízes, até por ser alguém muito sábio e inteligente e versado, né? Então, mas o que acontece? Só que quando ele sai, ele vê o quê? Ele vê as tarefas que pesavam sobre os hebreus, que ele, né, aqui o texto está chamando de irmãos. Ele viu também um egípcio que que feria um dos seus irmãos hebreus. E como olhasse para uma parte e para outra e não viu ninguém ali, ele matou o egípcio e o escondeu na areia. Né? Olha só. Então, vejam, diante do fato, Moisés, ele é, então, assim, de sangue, um hebreu. De educação, ele é egípcio. Na educação egípcio, na descendência, no sangue hebreu. O que é que fala mais alto? A educação ou o sangue? Aqui, né? Falou mais alto o sangue, a ponto de se sentir um com os seus irmãos, com aquele irmão que estava sendo ferido pelo egípcio. E ele tinha ali uma escolha. Olha só como o texto ele é danado. Ou seja, colocou o príncipe hebreu com toda uma educação egípcia diante de uma situação. E agora, quem que eu vou defender? O egípcio, do qual eu fui educado no palácio, do qual devo a vida, porque foi graças à filha do faraó que eu fui salvo, fui alimentado, fui educado, ou ao hebreu, do qual eu não tenho nada, só tenho sangue. O que falou mais alto a ele? Falou mais alto o coração, né? O sangue que pulsa nas veias, e ele faz o quê? Fere o seu irmão de educação, o egípcio, mata o egípcio. Então, aí a gente já vê qual é o partido, ou por onde bate, ou aonde que bate o coração de Moisés, mesmo sendo príncipe, mas o coração dele é um coração hebreu, que pertence ao povo de Deus. E o que acontece? Beleza, ele escondeu, ficou tudo escondido, tudo muito legalzinho, mas um outro dia ele vai sair de novo e acontece agora um problema. Dessa vez, no dia seguinte, quando ele volta, num outro momento, ele vê agora 2 hebreus brigando. Não é mais nenhum egípcio contra um hebreu, mas agora são 2 irmãos, sangue do sangue dele. São 2 irmãos que estão ali fazendo o quê? Estão brigando, estão se ferindo. E aí ele diz ao agressor, Moisés, né? Chega lá e diz, poxa, por que é que você está ferindo o teu próximo? E esse cara disse assim para Moisés. Esse cara que estava machucando o irmão hebreu diz assim, né? O outro membro do povo diz assim, quem foi que te constituiu nosso chefe e nosso juiz? Ou seja, quem é você? Da onde é que tu achas que tu tem autoridade de vir aqui e interferir numa briga de hebreu? Quem foi que te constituiu nosso juiz? Da onde que te vem autoridade? Da onde que vem essa autoridade de querer interferir e dizer que eu não posso entre nós resolver uma contenda nossa? Quem foi que te... E aí, só que o problema é o seguinte,
é o que ele fala depois. Ou acaso queres matar-me como mataste ontem o egípcio? Aí o negócio pegou. Por quê? Porque Moisés percebeu que aquilo que ele achou que estava escondido, que ninguém viu, que ninguém soube, ele agora sabe que aquilo que ele fez de ter tomado partido entre o egípcio e o hebreu, ele tomou partido pelo hebreu e matou o egípcio. O que ele faz agora? Ele agora automaticamente se põe em guerra com o Império Egípcio. Por isso é que ele vai sair. Por isso que, então, ele vai fazer o seguinte. Por isso que por isso que o faraó, já sabendo que o fato de que Moisés havia matado o egípcio, como no versículo 14 diz, o faraó, tendo notícia do caso, procurava matar Moisés, mas esse fugiu da sua vista, retirou-se para a terra de Madiã e lá foi-se embora. Moisés sabia que quando ele tomou partido, agora, mesmo sendo príncipe, ele toma partido, ou seja, na verdade, existe uma guerra por baixo dos panos entre o projeto do faraó e um projeto, né, ali de insurreição, de libertação, de tentar sair, né, daquela opressão. E quando o faraó sabe que Moisés faz o quê? Toma partido pela insurreição, pela libertação, pelos bem dos hebreus, ou seja, ele toma partido dos hebreus, declara guerra aberta com a sua família, com a sua família de educação, a sua família da corte real. Então, por isso, aqui o faraó simboliza toda a sua família por educação, a sua família adotiva. Ele, então, como que renega a sua família adotiva e opta pela família de sangue. E isso causa, certamente, muita raiva, né? Certamente no faraó. Por isso, queridos irmãos e queridas irmãs, Moisés foge. E lá, fugindo, ele vai lá para as terras de Madiã. E é lá nas terras de Madiã, longe, para lá no deserto, longe, onde o faraó sequer ia querer preocupar, mandar alguém, aquelas terras inférteis do deserto de Madiã, é para lá que Moisés foge. E lá acontece o fato bastante interessante, que Moisés, então, acaba ali junto ao poço, Moisés defende as filhas de Raguel, que em outra situação, mais para frente, vai ser chamado de Jetro. Se é a mesma pessoa, ou tem dois nomes, Raguel e Jetro, são as mesmas pessoas, mas dão nomes diferentes aqui, a não ser que Moisés tenha casado de novo com uma outra pessoa e tenha um outro sogro, porque o sogro de Moisés vai ser Raguel. Tanto é verdade que ali está, nos versículos 18, logo após que Moisés salva elas, as 7 filhas, né, que estavam lá na beira do poço para dar água para os seus cabritos e tal, apareceram os pastores e queriam fazer mal a elas, né? Certamente roubá-las, isso aí, sabe? Imagina você que mal que eles queriam fazer. Moisés defendeu elas, salvou elas desses pastores maus, e elas voltaram para casa, e o pai perguntou assim, por que vocês... O pai, Raguel, perguntou a elas, por que vocês voltaram cedo hoje? No versículo 19 diz, no versículo 2, 19, porque um egípcio nos livrou da mão dos pastores. Um egípcio nos livrou da mão daqueles maus pastores. E, além disso, nos ajudou a tirar água do poço e deu de beber a nós e ao nosso rebanho. Por incrível que pareça, aqui está já em germe, em semente, aquilo que Moisés vai fazer
depois. Em germe, por quê? Moisés foi quem libertou essas 7 mulheres, né, das mãos dos pastores, que, no caso aqui, queriam matá-las, sabe-se lá, usá-las, né, fazer mal a elas, roubar os animais que elas tinham, tirar-lhes a vida, e Moisés as defende, as liberta. É o que ele vai fazer com o povo de Deus. Depois, ele dá água de beber a nós e também aos pastores, a nós e também ao nosso rebanho. E é isso que Moisés vai fazer depois no deserto. Vai dar a água que brota da pedra para dar de beber aos animais e também a todo o povo de Deus. Então, em germe, aqui já está toda a vocação de Moisés, toda a missão de Moisés é como que já está descrita aqui. Por que é que Deus, então, escolheu Moisés? Por várias razões, mas agora aqui já demonstra que, de fato, Moisés não só foi salvo pelas águas, não só teve uma educação de príncipe, mas ele tem um sangue de fato que corre nas veias de libertador, um sangue de arruaceiro, um sangue de que gosta de fazer uma boa briga, né? Um sangue de que gosta de estar do lado dos mais fracos e dos oprimidos, como diz o ditado. Por isso, então, aqui no versículo 20, o pai Raguel pergunta: onde ele está? Por que deixastes este homem ir embora? Chamai-o para comer. E Moisés decidiu ficar ali com ele. E Raguel deu a Moisés a sua filha Séfora como esposa. Moisés então casou com a filha de Raguel e teve então essa esposa Séfora, e ela deu à luz a um filho, a quem ele chamou pelo nome de Gersam, que quer dizer sou um estrangeiro. Então, mais à frente, vai aparecer o sogro de Moisés. Só que ele vai aparecer não com o nome de Raguel, como eu disse, mas vai aparecer com o nome de Jetro, mas vai aparecer a Séfora e também o filho dele. Tá certo? Então, no versículo 3, aí, no capítulo 2 ainda, versículo 23, começa a aparecer um projeto de Deus. E eu quero conversar com vocês aqui, mostrar que há uma contraposição. A gente não vai ter tempo de fazer todos os verbos, fazer toda a contraposição e trabalhar todo o texto, mas só para a gente entender que há aqui, no primeiro momento, um projeto imperial. Esse projeto de extermínio, de morte, de escravidão, né? Enfim, de tudo aquilo que a gente pode dizer quando uma nação se sobrepõe a outra, uma classe social se sobrepõe a outra, né? Enfim, e aqui nós vamos ter um outro projeto, que é o projeto de Deus. Se é verdade que no versículo 1.8 diz: subiu ao trono no Egito um novo rei, aqui no versículo 2:23 a gente vai ter o mesmo verbo. O problema nosso, queridos irmãos e queridas irmãs, que é o que o padre já havia falado, desde quando a gente começou a estudar a Bíblia, que o nosso texto ele é um texto em português e os verbos são muito parecidos e às vezes trocam-se os verbos e a gente não tem aquilo que é a palavra original, né? Então, aí a gente acaba ficando com a pobreza, né? Empobrecendo o texto e ficando com a historinha e jogando aquilo que é essencial fora. Se é verdade que no texto aqui tem subiu ao trono, aqui também subiu. Aqui subiu alguém que não conhecia José. Aqui subiu alguém que subiu a Deus, e olha só que interessante. No versículo... aqui sobe alguém que não conhece José. Aqui sobe, mas não alguém, mas sobe um clamor.
E é o mesmo verbo que vai ser usado mais à frente. E cuidem desse verbo subiu. Como eu disse, novamente, no português, a gente perde a beleza do texto. Mas vamos ficar com esse verbo, subiu. Ok? Subiu. No versículo 23, é bom a gente só ler isso aqui, né? Morreu o rei do Egito e os filhos de Israel, gemendo sob o peso da escravidão, clamaram, e do fundo da escravidão o seu clamor subiu até Deus. Olha que beleza. Agora, olha que primor, olha que beleza de texto, olha que teologia, olha que coisa que não dá para a gente se apaixonar pelo versículo 24. Subiu. É verdade que o projeto de Faraó, lá sobe alguém que não conhece José, que não conhece o projeto de Deus, que não conhece toda a história, o projeto de José. Aqui sobe um clamor, e olha só, e Deus ouviu os seus gemidos. Deus ouviu esse clamor que subiu. E olha que bonito, Deus lembrou-se da sua aliança com Abraão, com Isaac e com Jacó. E olha que bonito, Deus viu os filhos de Israel e Deus os conheceu. Gente, o verbo conhecer é o mesmo que está aqui, não conhecia José. Aqui, o mesmo verbo aparece para dizer que, se por um lado o faraó não conhece José, ou seja, o faraó não conhece esse povo, o faraó não conhece quem é esse povinho aí, Deus conhece. Deus conhece. Olha que bonito, se não dá vontade até da gente chorar, né? De beleza desse texto. E continuando o texto, vamos ver esse projeto de Deus, que é um projeto que vai até lá no capítulo 15. Até lá. O projeto do faraó, que foi apresentado no comecinho, agora um projeto de Deus. E o que é o projeto de Deus? Ou qual é o projeto de Deus? Qual é o projeto que Deus tem para o seu povo? Exatamente o projeto de Deus, ele toma marcha já há muito tempo, já lá com as parteiras, né? Mas agora Deus dá a conhecer o seu projeto. Nós víamos que o projeto de Deus tinha uma mão por ali que estava trabalhando que a gente não via. Agora a gente vai conhecer o que é essa mão que conduziu e que conduzia os projetos. A gente vai saber qual foi a mão que salvou Moisés, a gente vai saber qual foi a mão que, então, fez com que Moisés chegasse até aqui. E aí a gente tem a vocação de Moisés, que todo mundo conhece, que é a vocação da sarça ardente. Por isso, lá no capítulo 3, Moisés estava apacentando, olha só, o rebanho de Jetro. Ah, raio, não é Raguel? Como é que agora já é Jetro? Mudou de nome? Não sei, é a mesma pessoa, tá? Talvez Raguel seja Jetro Raguel, né? Como talvez tenha dois nomes, né? Não sei. Só sei que é o mesmo, né? Aqui em cima é Raguel, aqui embaixo já é Jetro. Mas só para dizer que é a mesma pessoa. Não é que Moisés já achou outro sogro já, né? Moisés já achou outro sogro? Achou outra esposa já, né? Não, é o mesmo. Tá? Com outro nome, mas é a mesma pessoa. Estava conduzindo as ovelhas para além do deserto, além da montanha de Deus, e lá apareceu-lhe uma chama de fogo no meio de uma sarça. Moisés olhou e eis que a sarça ardia no fogo e a sarça não se consumia. Então Moisés disse: darei uma volta e verei que fenômeno estranho que está acontecendo. Viu Javé que ele deu a volta para ver e Deus o chamou do meio da sarça. Olha que beleza. Deus o chamou do meio da sarça, dizendo: Moisés, Moisés. E ele respondeu: eis-me aqui. E ele disse, Deus diz: não te aproximes daqui, tire as sandálias, pois
de teus pés, pois o lugar onde estás é uma terra santa. E disse mais: eu sou o Deus de teus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Como disse Jesus, o Deus dos vivos. E olha só que interessante, porque no capítulo 2, 23, diz o quê? Muito tempo depois, morreu o rei do Egito. Aquele rei que causou todo um problema e que começou a colocar em marcha um projeto de morte. Esse cara morreu. Olha que interessante, se por um lado nós temos esse projeto em que as pessoas vêm e vão, ou seja, morrem, né? Por mais poderoso que seja a pessoa, por mais poderoso que seja o projeto, por mais ambicioso que seja, por mais forte que seja a nação, morre. Porém, o nosso Deus, ele se apresenta não como o Deus dos mortos, mas o Deus dos vivos. Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. E agora, então, Deus continua a falar com Moisés, explicando a ele o projeto. Se é verdade que aqui nós temos um projeto de escravidão, aqui nós temos um projeto de libertação. Se aqui nós temos um projeto de morte de meninos, né, dos homens, de um modo secreto, e depois o extermínio como um projeto imperial, nós vamos ter aqui, num primeiro momento, o confronto desse projeto. Deus mostrando e fazendo acontecer o seu projeto. E o projeto, o confronto de projetos. Depois, nós vamos ver um confronto de poder. Porque, lembra que o padre falou? Se por um lado nós temos o faraó, que é considerado uma divindade, o faraó é considerado Deus. Estão entendendo? Para os egípcios, o faraó ele é considerado uma divindade, um Deus. Por isso, agora, a partir do capítulo 7, não vai ser um confronto de projeto, mas vai ser um confronto de poder entre Deus e o faraó. Né? Deus e o faraó. Até o ponto que a gente sabe que Deus vence, porque Deus é maior. E aí, no capítulo 12 e no capítulo 15, acontece a Páscoa, a grande celebração da libertação e a libertação do egípcio. Até aí, beleza? Vamos lá. Voltando. Então, só para a gente ver esse projeto de Deus, no começo, apresentamos o projeto do faraó, né? O projeto, todo e qualquer projeto imperial ainda hoje, que vai de acordo com esse projeto aqui, ó, é um projeto imperial, e o projeto de Deus é sempre um projeto que visa sempre a libertação, e nesse projeto de libertação sempre vai haver o confronto, sempre vai haver o confronto entre as divindades de tais países, né? E, por exemplo, nós sabemos que a divindade do dinheiro é o deus Mamon, né? Então, hoje no mundo, quem pode mais chora menos, não é assim que se diz? Quem pode mais chora menos é o poder do Mamon, do deus do dinheiro, do deus dinheiro, contra o faraó. Ou, em outras palavras, não sei se aqui cabe, né? Mas talvez de todo aquele projeto que a gente tem de alguns poderosos, que com certeza devem ter as suas divindades, né? Que pedem sangue. Por um lado, nós temos o poder do nosso Deus. E como a gente sabe que no Êxodo, Deus venceu o poder do faraó, então não há poder no mundo maior do que o poder de Deus. Agora, o poder de Deus, o projeto de Deus é diferente. Se é verdade que aqui sobe, o projeto de um faraó é subir para poder oprimir, que é para poder baixar, sobe para poder oprimir, ser opressor, né?
botar as pessoas debaixo da bota, né? Se é verdade que o projeto do mundo é um projeto em que eu preciso ser mais, eu preciso estar no topo para eu poder pisar nos outros, né? E esse é o projeto de modo geral, o projeto do mundo é esse. Tá aí o Big Brother para a gente ver, né? O Big Brother é a coisa mais... Se a gente quer saber qual é o projeto do mundo, assista ao Big Brother. Qual é? O Big Brother é mais ou menos assim: quem pode mais chora menos, e quem não está de acordo vai para o paredão. E ainda quem chegar lá no final, ou seja, é o verdadeiro projeto do mundo, né? Então aqui tem que subir para estar em cima para poder pisar. Aqui o projeto de Deus é diferente. Por isso acompanhem comigo. Então, o que é que Deus fala a Moisés quando ele fala do seu projeto? Disse Javé: eu vi a miséria do meu povo que está no Egito. Eu ouvi o seu clamor por causa dos seus opressores. Por isso eu conheço as suas angústias. Olha só que bonito. Olha, Deus. Por isso eu desci. Aqui o poderoso sobe. Aqui o nosso Deus, para libertar, ele desce. Por que ele desce? Ele desce a fim de libertá-los da mão dos egípcios, a fim de fazê-los subir daquela terra a uma terra boa e vasta, terra onde mana leite e mana mel. Então, é necessário Deus descer para que as pessoas possam subir. É como que se Deus pudesse estender a sua mão lá no mais baixo possível para então fazer subir. Por isso eu falava lá no início que o Êxodo é o proto-evangelho, mas é o proto-evangelho, é o primeiro grande evangelho. Porque o que, afinal de contas, Jesus fez? Como diz São Paulo, e Deus esvaziou-se de si mesmo e esvaziou-se de sua divindade e desceu até o mais baixo de todos para poder fazer com que todos pudessem ser elevados a Deus. São João, no Evangelho, diz: e no princípio era o Verbo era Deus, e o Verbo se fez carne e veio e habitou e desceu entre nós. Para quê? Para morrer na cruz? Não! Para nos salvar, para fazer com que o ser humano pudesse chegar à graça de ser chamados filhos de Deus. Aí, né? Olha que beleza, que riqueza, né? É o projeto do nosso Deus. Então, para que isso aconteça, Deus precisou descer. E aí, agora, então, o clamor dos filhos de Israel, como diz no versículo 9, chegou a mim, e também vejo a opressão com que os egípcios estão oprimindo. E agora, então, o projeto de libertação. Vai, pois, eu te enviarei ao faraó para fazer sair do Egito o meu povo, os filhos de Israel. E aí vem a pergunta de Moisés: mas quem sou eu, né, para ir lá e falar com o faraó? Gente, ele é o príncipe. É um príncipe que está sendo jurado de morte. Eles querem o couro dele. Mas não é qualquer um que vai matar ele. Acredite. Ele é um príncipe. Né? Então, mas olha o que Deus diz: eu estarei contigo, e este será o sinal que eu te enviarei. Quando fizeres sair o povo do Egito, vós me servireis na montanha. E aí começa o projeto de libertação. Por isso, então, a partir do capítulo 5 em diante, nós vamos começar a ver, então, o confronto desse projeto. No capítulo 5, verso 6, o que vai acontecer? Moisés foi até, então, ao povo de Deus,
foi aos anciões, conversou com eles e disse: olha, o Senhor, Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, me mandou aqui e tal. Falou com eles e pelo povo de Deus estava tudo ok. O que nós precisamos fazer agora? Nós precisamos ir para o deserto e sacrificar, fazer um sacrifício ao nosso Deus. Essa era a ideia, né? Era a ideia. E nesse sacrifício eles iam e não voltavam mais, ok? Mas, então, para a gente começar a entender que começa um projeto, um confronto de projeto. Moisés vai, então, até o faraó, explica tudo certinho. Primeiramente, foi e falou com o povo de Deus, com os anciãos, estava tudo ok. Mas aí ele vai falar com o faraó, o objetivo é falar com o faraó. Então, eles foram e disseram ao faraó: ó faraó, assim nos falou Javé, o Deus de Israel, deixa o meu povo partir, para que me faça uma festa no deserto. Porém, olha só, respondeu o faraó: quem é Javé? Para que eu ouça a sua voz e o deixe partir. Quem é essa divindade aí? Eu sou Deus. Quem é essa divindade aí? Para que eu deixe partir para poder fazer uma festa, um sacrifício em algum lugar. Não conheço a Javé e tampouco deixarei partir o povo de Israel. E aí o que ele faz? Ele arrocha. Aquilo que antes já estava sendo difícil para o povo, agora começa a ser mais difícil ainda. Por quê? Porque o povo agora começa a ter que trabalhar dobrado. Se antes eles já recebiam a palha para fazer tijolinho, agora eles ainda têm que caçar, ir atrás da palha e tem que produzir o mesmo, a custo de chicotada. E se eles não fizerem a tarefa do dia, é abaixo de chicotadas que eles têm que continuar a trabalhar. Ok? E aí, o confronto de projetos que vai até o capítulo 7. Projetos, né? Ou seja, o faraó aperta, oprime cada vez mais, mata cada vez mais, oprime cada vez mais, e Deus intervém cada vez mais. Até então chegar no capítulo 7, onde então Deus vai dizer assim: agora chegou a hora de eu mostrar ao faraó quem sou eu. E faraó e aí, então, faraó que então me glorificará, porque o que Deus, na verdade, quer? Deus quer que mostrar ao faraó de que Javé, ele é um verdadeiro Deus. E aí começa um confronto de poderes, que a gente chama das 10 pragas, né? Deus manda uma praga, os sábios dos egípcios, com os seus faraós, fazem a mesma coisa, né? Todas as pragas que Deus faz, manda eles lá as rãs, e os sábios dos egípcios fazem a mesma coisa. Transforma a água em sangue, pois os sábios, os mágicos, os feiticeiros fazem a água virar em sangue. Os mosquitos, a mesma coisa. As moscas e todas as 10 pragas fazem a mesma coisa. Por fim, Deus, então, manda a última praga, que é a praga dos primogênitos, da morte dos primogênitos. E por isso, então, e com essa praga, então, queridos irmãos e queridas irmãs, que então o faraó deixa então o povo egípcio partir, fugir, né? Porém, na medida que o faraó deixou, quando o faraó cai em si, o faraó vai atrás para tentar impedir o povo de sair do Egito. Porém, acontece lá no capítulo 15, né? Lá no capítulo 15, acontece
a Páscoa e a saída, então, do Egito. E por isso, então, a partir daí, no capítulo 15 até o 18, acontece essa caminhada no deserto. E é na caminhada para o deserto que a gente vai encontrar as dificuldades em encontrar água, comida, né? E tudo isso, né? Lá no Êxodo 15, 22 e no 17, 1, acontece o problema da falta da água, a murmuração, e o povo se revolta contra Moisés porque não tem água para beber. E então, em uma delas, eles até diz: por que nos trouxestes aqui para matar de sede nós e os nossos animais? E então Moisés bate com um cajado na pedra e sai a água, né? A água da rocha. É na caminhada pelo deserto que é proibido acumular. Se nós lermos ali no Êxodo 16 em diante, vai dizer que todo dia chove, né, o maná no deserto, ou cai o maná no deserto, e cada um só pode colher um efá, ou seja, 1 litro por pessoa, né? Se a família tem 50 pessoas, colhe 50 litros. Se a família tem 10, só colhe 10. Quem tem 10 não pode colher 50. Por quê? Porque se acumular, se guardar, no outro dia estraga, né? Então, aí tem toda uma teologia belíssima para a gente trabalhar quanto à questão do acúmulo, né? Que é tão forte nos nossos dias de hoje. Depois ainda vem a questão da tradição da Guerra Santa, né? Mas, padre, Deus permite a guerra, né? Não, Deus não permite, né? Mas aqui há uma necessidade de, para chegar até a Terra Santa, passar por alguns lugares onde estão algumas pessoas. Por isso, é um modo de interpretar dizendo assim, porque a mentalidade da época é diferente da nossa. Então, o povo que adorava uma outra divindade, que não fosse a minha, era digno de morte. Então, podia se matar, deviam ser aniquilados. Por quê? Porque a minha fé é verdadeira. A gente não precisa ir muito longe, né? Nós mesmos fizemos isso, não? A nossa história da igreja, né? As cruzadas, foi o quê? Foi a igreja católica do lado de cá, guerreando contra os muçulmanos do lado de lá, a famosa Guerra Santa. Morreu Papa, morreu santo, morreu tanta gente, né? E quantos santos, os próprios Santo Inácio de Loyola, São Francisco de Assis e tantos outros, o sonho era ser cavaleiro, ir na Guerra Santa e morrer. Por quê? Porque acreditava-se que se ao matar, né, aquele infiel, eu estaria libertando-o do mal, né? Essas coisas assim. E uma outra questão ainda, que é esse encontro que acontece entre Moisés e Jetro, né? Que ele vai visitar Moisés e percebe o quê? Percebe que Moisés está fazendo tudo sozinho e ele propõe, então, que seja descentralizado o poder, né? Descentralizado o poder. Então, a partir do 19, como está aqui, ó, 19, de 1 a 24, ou seja, do capítulo 19 até o capítulo 24, nós temos a manifestação, ou seja, eles chegam lá no Sinai, acabou a caminhada, fica no Sinai, e é ali que acontece todas as tretas, todos os negócios ali, em que Deus entrega a Moisés a lei, é ali que o povo faz a aliança, eu serei o vosso Deus e vós sereis o meu povo, né? É aqui, nos capítulos 19 a 24. E do capítulo 24 até o final, é um relato das descrições do santuário, dos rituais sacerdotais, né? Tem aí como é que deve ser construído o tabernáculo, é dessa forma que deve ser construído o tabernáculo. Aqui, ó, estão vendo? Aqui a tribo de Judá, que são os sacerdotes, eles ficam aqui à frente,
e aqui tem como que faz, né? Aqui lava a mão, aqui faz a oferenda, aqui é o Santo dos Santos, como que era lá dentro. Aqui está a menorá de 7 braços, aqui está a mesa de proposições, a mesa do incenso. Lá dentro, aqui dentro, é quem está a Arca da Aliança, né? Então, todos os capítulos são do capítulo 25 em diante, né? Até o capítulo 25, no 19 lá, né? Até o 20, aliás, aqui, né? Do 24 em diante, para mostrar aqui, todas as tribos, como elas estavam organizadas. Estão vendo? Judá, Isacar, Zabulon, ao sul, Gade, Simeão, Rubem, ao oeste, ao norte, ao leste, né? Cada um tinha aqui, e aqui ficava, então, a tribo de Levi, que são os sacerdotes, os levitas, né? Eles ficavam em torno aqui, porque eram eles que cuidavam do culto. E, por último, ainda, então, tudo isso aí sobre o que faz, como que faz, o que precisa ter. E depois tem, olha só, aí para a gente ver as vestes do sacerdote, no capítulo 28, como que deve ser as pedras, o efode, no capítulo 28, tudo no capítulo 28, tudinho inteiro, para a gente poder falar aí das vestes e das coisas. Tem até para falar da cueca do sacerdote, tá vendo? Como que deve ser, los calzones, né, dos sacerdotes, né? Eles devem ser de linho puro e devem vir da cintura até o joelho, a cueca, tá vendo como que é? E a túnica branca e depois todas as vestes, né? Tudo isso aí para a gente mostrar que do Êxodo, depois do Êxodo, aqui do 24 até o 40, são somente para sobre o como fazer o culto, quando fazer o culto, como se faz, tudo sobre o culto e sobre as vestes e as coisas. Certo, queridos irmãos, queridas irmãs? Peço, então, agradeço a participação de todos, de todas, passo a palavra para a coordenação. Fomos um pouquinho além do previsto, mas penso que valeu a pena para a gente poder terminar, pelo menos em linhas gerais, aquilo que era o livro do Êxodo. Amém? Passo a palavra, então, para a coordenação. Amém, padre. A gente só tem que agradecer, né? Ficou um pouquinho, mas valeu a pena. Eu estava refletindo aqui como é importante a gente fazer o estudo, a leitura, o aprofundamento, né? Aqueles que têm a possibilidade, pega, faz a leitura, vê o que, né, o que destacou, que isso aqui me chamou atenção, porque como o padre disse, outro tempo, outra época, a gente não pode comparar com a de hoje, né? Então, assim, para nós, Jesus Cristo, né, o caminho, a verdade e a vida, mas um povo fez todo o caminho até chegar nele, né? E nós estamos encerrando nosso encontro de hoje, esperamos no ano que vem encontrarmos novamente. O grupo vai continuar lá, viu, pessoal? Não precisa sair do grupo do WhatsApp, a gente vai bloquear para não ficar muitas conversas, tá bom? Mas eu sempre estou por lá, o padre também, toda a coordenação, e qualquer dúvida pode entrar em contato. Esperamos que no ano que vem a catequese presencial volte em todas as comunidades, paróquias, e que juntos podemos fazer um grande processo, um trabalho junto de iniciação à vida cristã. Esperamos muito contar com vocês, buscar novos catequistas, porque o ano que vem vai ser um grande desafio, com turmas de 2020, 2021 e 2022 chegando, né? Então, assim, como a gente tem que estar preparado para esse momento. Padre Joey, nossa gratidão, muito, 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 por esse ano estar junto com a gente, acho que para muitos aqui, né? Foi um momento, assim, de estar junto, dizer assim, olha, eu continuo catequista, eu não desisti, eu estou estudando, estou me preparando, estou vivendo, né? Acho que foi um momento muito forte, padre. Talvez
Se não fosse esse momento, a gente estaria até muito mais, com certeza, desanimado, mas isso nos fortaleceu de estar junto. Catequistas de todos os lugares da diocese têm essa oportunidade, se não ao vivo hoje, mas depois de entrar lá, assistir a gravação, tirar dúvida, e a gente agradece cada um que tira esse momento, que faz a experiência, até mesmo com uma oração. Então, Deus abençoe cada um de vocês, e Padre Joey também, olha, continuamos firme nessa missão, porque a missão é grande, né? E nós estamos sempre nessa luta. Padre Joey, o senhor pode fazer a bênção final para a gente, em breve a gente se encontra novamente. Amém. Deixo também meus agradecimentos a toda a coordenação, o pessoal que trabalhou sempre nos bastidores, o agradecimento a todo catequista e a toda catequista, né, que consegue estar acompanhando, que baixa depois lá né, que baixa, guarda no seu computador, leva para o interior, mostra para outros, né? Isso é que é importante, né, a gente guardar essa formação, voltar. Eu mesmo escuto, de vez em quando eu volto nas minhas formações, para eu rever, nossa, olha que coisa interessante, né? Porque tem muito de sabedoria humana nesses momentos de formação, mas tem muito, né, de sabedoria divina e muito da ação do Espírito também. Né? Em várias situações, quando eu vou ver né, os nossos encontros, eu digo assim, nossa, olha que coisa mais interessante e bonita, que eu nunca nem tinha pensado nisso, né? Tipo, eu falei, mas ação de Deus mesmo, né? Então, vejam assim, o quanto é importante, né? E agradecer aos senhores, às senhoras catequistas, todas as nossas coordenações, continuem firmes e fortes, porque com certeza vimos hoje, né, o projeto de Deus e o projeto do mundo, né? Rapidinho assim, né? A gente vê assim, por maior que seja o projeto, por maior que seja a opressão, por maior que seja o perigo, por maior que seja o medo, Deus sempre é infinitamente maior. Infinitamente maior. Amém? O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-nos, Deus Todo-Poderoso, nos guarde, proteja, ilumine e continue nos encantando e nos animando e nos entusiasmando pela sua palavra. Em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Vamos em paz e que o Senhor nos acompanhe. Graças a Deus. Valeu, gente.